Muito bem, mais um dia, Dicas da Benzedeira. Eu sou Cris Menberg, benzedeira da Terra do Bugio e deste programa maravilhoso que você fica esperando. Qual é a próxima dica? O que nós vamos falar hoje? Sabe que muitas vezes quando eu venho conversar com vocês, com você que está aí na minha frente, com vocês todos que estão aí, é muito da minha percepção, da minha sensibilidade. Eu recebo a informação daquilo que eu preciso falar. Então você vai perceber que tem a ver com o seu momento. E eu trago o quê? A importância da gente olhar a nossa ancestralidade. Então, quando eu tenho o curso Benzimento, Ancestralidade, Proteção e Autoconhecimento, é um momento que não é só ou tudo isso se tornar uma benzedeira, que pode ser que você não tenha essa vontade de sair benzendo como eu, ou fazer parte desse grupo de benzedeiros da Terra do Bugio, dessa corrente. Mas vai te trazer exatamente esse contato, né, com aqueles que vieram antes, com a sua ancestralidade e principalmente que faz parte, né, a ancestralidade faz parte disso, é o teu autoconhecimento, né? E claro que a proteção não fica de fora, porque é necessário, importantíssimo você aprender a se proteger energeticamente, mentalmente. Então a energia externa ela acaba também atingindo a mente negativa, a mente atrapalhada também atinge a vibração do teu corpo físico e aí você recebe energia negativa. Isso tudo eu ensino para que você se torne uma pessoa mais atenta à tua própria vida, no sentido atenta nas coisas e nos momentos que você está vivendo. E aí vem esse autoconhecimento. O que está acontecendo comigo? Por que as coisas não estão dando certo? Puxa, que legal, agora está dando muito certo. O que eu estou fazendo que está dando super certo, né? Porque a gente às vezes entra num período que as coisas vão se encaixando, aí você fala, não acredito. Olha a frase que a gente já de cara diz, né? Deu certo, a gente não acredita. Não acredito que tudo está dando certo. Aí você fala, gente, como assim? Você tem que duvidar de quando dá errado. Quando dá certo é porque é para dar certo mesmo. Né? E quando dá errado, o que você está fazendo para dar errado? Ou o que você não está fazendo, né? Porque eu recebo centenas de pessoas na Terra do Bugio que eu olho para a pessoa e falo, mas você não está se mexendo, porque eu falo a verdade do jeito que eu falo aqui. Você não está se mexendo. Você acha o quê? Que vai cair do céu? Né? Como a gente diz, que o teu trabalho vai cair do céu se você não sai para buscar, não vai cair do céu o teu sonho de trabalho, você vai trabalhar no que tem e depois você vai fazendo a mudança, porque é necessário fazer esse primeiro giro, né? Essa energia precisa começar a girar, que eu falo que a vida é uma aspiral, aspiral para cima, aspiral para baixo, né? E o tempo todo em aspiral, nessa energia, tanto para cima quanto para baixo. Então, para você seguir uma aspiral ascendente, não descendente, você precisa ter um conhecimento, conversar aqui comigo, estar nesse programa, conhecer o que eu ofereço e outras pessoas mais também magníficas tem aí, para você despertar esse ser adormecido por uma cultura que faz com que a gente não seja independente no sentido de perceber o que está acontecendo com a nossa vida, certo? Quando eu falo de antepassados e coloco nesse contexto de autoconhecimento antepassados, quer dizer que não adianta negar os seus antepassados. Não negue, porque você está negando a você mesmo. Porque dentro desse corpinho fofura que está aqui,
que eu tô vendo você aqui na minha frente, dentro desse corpinho tem o quê? No teu sangue? Vovô, vovó, bisavós, pai, mãe, tudo. Por mais traste que algum deles possa ter sido. Mas aí vem a força desse traste. Que traste é esse? De fato, ele era um traste, porque tem gente que nasce bem estranho, né? Faltando um monte de lé com cré. Tem umas atitudes muito loucas, mas a gente tem que ver se aquela família que ele vem, que é a tua família, que são os pais dele ou dela, como ele foi criado, o que ele recebeu em casa, o que era verdade para ele, como foi apresentado a vida para essa pessoa que viveu, por exemplo, vendo um pai alcoólatra e se tornou um pai alcoólatra. Entende? Por quê? Porque primeiro que o alcoolismo está no sangue. Está no sangue. Então, quando a gente tem alcoólatras na família, não quer dizer que todos serão. Mas a gente tem que perceber se a gente tem um viés para o alcoolismo, que muitas vezes a gente não percebe. Então, a gente precisa entender o quanto a gente aguenta a bebida, por exemplo. Se a gente aguenta facilmente bebida o tempo todo, você tem uma forte tendência a trazer dentro de você esse passado aí dos antepassados alcoólatras. Agora, se você bebe aquele dia, o dia seguinte você não... Ai, não. E passa a semana inteira e tá tudo bem, você não precisa da bebida, já deu o que tinha que dar naquele dia, você já sabe que você não tem essa tendência, né? Mas o importante é entender que nós trazemos não só esse alcoolismo, não só essa estupidez ou essa malandragem sem sentido, essa forma mulherenga, e aí eu não sei como é que chama para mulher, mas também ela pode ser, enfim, mas a gente traz coisas boas também. Então, quando eu falo de geração, eu não estou falando só até vovô e vovó, eu estou falando de gerações que a gente não tem nem ideia quem são. A gente não tem ideia aonde começou. E nós trazemos dentro do nosso corpinho essa energia. Ao mesmo tempo que essa energia, quando você encara, né, quando você encara que foi a tua família, que foi o teu pai daquele jeito, que foi a tua mãe e assim por diante, e eles passaram para uma outra esfera, né, para um outro plano, não quer dizer que eles têm esse mesmo problema em outro lugar, né, numa outra dimensão, num outro plano. Pode ser que eles se tornem um protetor de vocês. Então, eu sempre trago o meu exemplo, porque às vezes parece que a gente escuta pessoas que é balela. Então eu tento sempre trazer um exemplo meu para que você entenda que eu já vivi muitas coisas. Então eu tive a sorte de ter dois pais, o que eu nasci e o que ajudou também a criar, mas sempre tive contato com os dois. O da criação passou já para outro plano. Eu sinto ele muitas vezes durante o dia. E aí você tá aí na dúvida, não acredito, que isso quer dizer que você anda com a alma penada atrás de você? Não, não é isso. Não é uma alma penada, não é uma alma perdida. Porque se tem uma coisa que não engana a gente, é energia, tá? Blá, 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 a gente é enganado. Energia, não. Se você estiver aberto para prestar atenção e se você aprender comigo como perceber a energia dos outros e a sua também. Eu sinto que é ele e ele está mesmo me amparando, sabe em que momento? Quando eu estou falando de espiritualidade, mas quando eu estou trabalhando na Terra do Bugio, por exemplo. Então eu posso considerar ele como um antepassado porque fui criada por ele. Apesar de não ter o sangue, mas sempre fui filha também. Mas voltando para o sangue, a gente invoca os nossos antepassados para nos ajudar. A gente não afasta
os que vieram antes porque estão mortos. Isso a gente sempre escutou nas culturas, né, religiosas, em algumas, né, de que isso você não pode fazer de jeito nenhum porque vai virar um inferno. Não é isso. Porque espírito está em todos os lugares, você chamando ou não, você querendo ou não. A única diferença, o único controle que você tem sobre isso é se a tua casa, por exemplo, é uma casa arejada, limpa, harmoniosa. Então, provavelmente, se tem algum espírito lá dentro, é um espírito mais iluminado. Se for uma casa suja, abandonada, daquele jeito que você não está nem aí, muitas brigas, muita confusão dentro da casa, vai atrair o quê? Normalmente, energias familiares, similares. Então, quando a gente tem do nosso sangue esses familiares, peça para que eles te ajudem, para que eles tragam ou ativem em você a energia que você tem, que é uma energia deles também, porque não sabemos quantas guerras eles passaram, não sabemos quanta fome eles tiveram. A gente está vivendo a vida agora, mas a gente não tem noção. Só de Segunda Guerra e Primeira Guerra a gente já sabe. E todas as outras na época medieval e por aí vai, que a gente não sabe quantas coisas não foram contadas ainda. Mas quando a gente assiste um filme, por exemplo, a gente vê a violência daquilo tudo, era uma sobrevivência, né? E então eu trago para você um entendimento de que o teu sangue tem poder, né? Teu sangue tem poder, por quê? Porque ele vem do passado. Então aproveite essa energia para galgar, abrir os seus caminhos, ter proteção. Não se esqueça, todo primeiro domingo do mês, Terra do Bugio, tá? E acesse aqui o telefone, mais informações para os cursos que você vai amar. Faça o curso na Terra do Bugio, você vai adorar. Até a próxima e estamos juntos daqui a pouquinho.